Alô, galera do Mengão, aquele abraço. Aqui é o Alan dos Santos falando do Flatube, canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum lance. Deixe seu comentário, um seu like, isso é muito importante para nós, né? Vamos falar hoje de Pedro, uma possível banco de reserva, renovação de Matheus Cunha esfria. Essas e outras notícias aqui no seu canal do Flatube. A negociação com o jovem goleiro Matheus Cunha, né, cada vez esfria mais. Isso porque a diretoria do Flamengo, que já estava praticamente acordado ali com o atleta e com o seu staff, né, decidiu, por sua vez, de querer mudar ali algo que já estava combinado com o staff do atleta, e isso gerou um mal-estar diante do staff, e aí deu um pequeno entrave aí, mas na negociação do Matheus Cunha, o jovem goleiro, bom goleiro Matheus Cunha, já tem time grande da Europa de olho no Matheus Cunha. É um jogador que é um goleiro que sabe jogar com os pés, tem uma boa envoltura ali, e ele bem trabalhado ainda, é um jovem goleiro ainda, ele bem trabalhado ainda, tem muito que evoluir ainda. Então é um goleiro aí que está chamando a atenção de alguns clubes lá de fora, e o Flamengo aí, por sua vez, está tendo dificuldade aí da sua renovação com o goleiro, visto que o Flamengo vai trazer no meio do ano aí, já acertou, já tem um acerto com o Agostinho Rossi, que era do Boca Juniors, e isso ficaria o Agostinho Rossi, o Santos e o Matheus Cunha, sendo que o Vitor Hugo, o Flamengo já pretende dispensar ele assim o mais rápido possível. Então ficaria com os 3 goleiros, né? Espero que o Flamengo não venha dar... Essa moto é sacanagem. Espero que o Flamengo não venha dar mole e a diretoria não venha perder mais um valor. Mais um jovem promissor, um jovem aí que foi contratado do São Paulo para o Flamengo, das categorias de base do São Paulo para o Flamengo, e é um jovem que tem tudo para poder dar certo, tem atuado melhor do que o goleiro Santos, tanto que ele tem ganho aí a titularidade aí provisória, né? Mas está sendo titular. E aí vamos ver aí os desfechos dessa negociação. Tomara que esteja tudo certo, tomara que o Flamengo aí acerte aí, né? Devido a essas turbulências aí, essa crise que o Flamengo tem passado aí, a gente não pode se dar o luxo de perder esse atleta. Pedro no banco de reservas. De acordo com as informações do jornalista Vene Casagrande, no entendimento da comissão técnica do argentino, né, Gabigol e Pedro não estão rendendo, e o que se espera dos dois titulares. Ou seja, nos jogos que vêm atuando juntos, na disputa por uma vaga entre os 11 iniciais, Gabriel Barbosa é preferência de Sampaoli. Vale frisar que contra o Cruzeiro, o último sábado, Pedro sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Nos treinamentos, comandados por Jorge Sampaoli, na segunda-feira, dia 29, e na terça-feira, dia 30, o argentino não pôde contar com a presença do camisa 9. Isso porque o atacante realizou trabalhos específicos, separado do restante do elenco rubro-negro. No entanto, a princípio, o atacante não preocupa para o Fla-Flu, para o jogo de quinta-feira, né? Os dois não estão rendendo junto. Sampaoli ainda não conseguiu, dentro do seu esquema, fazer com que Pedro e Gabigol rendessem. Mas se nós pegarmos aí todos os técnicos que teve a oportunidade de trabalhar com os dois, somente o Dorival que conseguiu fazer os dois funcionarem juntos. Somente o Dorival. O Vitor Pereira não conseguiu, o Paulo Souza não conseguiu, e agora está esbarrando aí o Sampaoli. E o Sampaoli também não está conseguindo fazer que os dois performem de uma maneira plausível e uma maneira boa para o time do Flamengo. Agora, o Gabigol jogar como camisa 9 ali, como um matador do time ali, como um centroavante, o atacante, mas ele está saindo da área constantemente, como ele tem saído. Então o Flamengo não tem presença, não tem ninguém ali
hoje em dia um homem de referência na área. Vale lembrar que contra o jogo do Corinthians, quem foi o homem referência foi o Léo Pereira, depois que se machucou, que eu vi aqui, teve aquele lance lá que o São Paulo mandou ele ir para a área, orientou para que ele fosse ser o homem de área ali, e ele faz aquele gol de cabeça, que nos salva de um possível mau resultado contra o Corinthians. Então, assim, ter o Gabriel como o artilheiro do time, como o homem referência ali, sem ele estar na área, fica também meio complicado. Então o São Paulo também tem que estar observando. Creio que ele não está sendo escolhido para essa partida devido à sua lesão no tornozelo. Ele também não está 100%. Vemos que no treino de terça, de segunda e terça-feira, ele não pôde, treinou separado. Então, talvez por isso que o Jorge Sampaoli tenha escolhido para esse jogo do Fla-Flu o Gabriel, né? Que também não está jogando porcaria nenhuma, diga-se de passagem, né? Sampaoli planeja povoar o meio-campo ali para prejudicar a troca de passes do Fluminense, visto que o Fluminense tem uma troca de passes muito intensa no meio de campo ali, é o local onde que tudo acontece no time do Fluminense ali. E o Sampaoli, ele conseguiu bloquear isso no primeiro jogo, embora não conseguiu fazer o gol, mas para esse segundo jogo de quinta-feira às 8 horas da noite no Maracanã, o Flamengo vai tentar repetir a atuação mais próximo daquilo, né? A ideia é semelhante do jogo de ida entre o Flamengo e o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o rubro-negro iniciou o duelo com Thiago Maia, Pulgar, né? Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio campo. A escalação prejudicou o clube das Laranjeiras, que teve dificuldade na saída de bola para controlar o jogo com a posse, como gosta o técnico Fernando Diniz. Para manter a mesma ideia de jogo e prejudicar o toque de bola do Fluminense, no meio campo, o Sampaoli planeja colocar o Pedro na reserva e tá povoando mais o meio de campo ali, né, com os jogadores ali. Hoje o Everton Ribeiro talvez não vai poder jogar, né, na quinta-feira, e se for escalado ali, talvez ele entre no banco de reservas, e talvez ele povoe o meio campo ali com Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta que está voltando de lesão, e completa ali com Cebolinha e Gabigol lá na frente, né? Esse vai ser a estratégia do Sampaoli. A estratégia vai ser a mesma, povoar o meio campo ali para poder dificultar o posse de bola e a transição do Fluminense, que é uma transição muito rápida ali, e com isso o Fluminense é muito perigoso, sendo que o Flamengo tenta bloquear a parte do meio campo do Flamengo, bloquear o meio campo, que é o ponto forte do Fluminense, e aí vai dificuldade aí que eles teve aí contra o Flamengo no primeiro jogo, que ele tenha dificuldade nesse segundo e a gente consiga fazer os gols necessários para a classificação, que talvez dá uma virada de chave aí, como foi no ano passado também, né? Não é só o Flamengo que encontra dificuldades para o jogo de quinta-feira. O clássico vai estar recheado de emoções. O Fluminense também vai estar aí, tem aí seus problemas. A alta minutagem dos jogadores do Fluminense aumentam lesões e geram desgaste para o clube tricolor. O que está acontecendo? O Fluminense tem um elenco um pouco menor do que o do Flamengo, mais enxuto. E com isso, os jogadores são obrigados a estar jogando mais minutos do que o normal. Não tem tanto tanto revezamento, né, dos atletas. O Fernando Diniz, ele joga ali e as mudanças são muito poucas. Ele não costuma rotacionar o time como o Jorge Sampaoli faz e outros técnicos, né? O treinador do Fluminense costuma fazer poucas mudanças na equipe titular para partidas. Entretanto, o elenco curto do time tricolor faz com que os jogadores sejam muito usados e com isso o desgaste físico é muito maior, né? E isso aumenta também o número de lesões. Para você ter uma ideia, de 30 partidas no qual o Fluminense fez esse ano, o goleiro titular, o Fábio, ele atuou em 28 partidas. Aí, em segundo lugar, vem o Germancano, John Arias e o zagueiro Nino, com 27 partidas. De 30, eles só ficaram fora de 3 jogos, né?
Então, para você ver aí o desgaste. E é um elenco já envelhecido, amadurecido, né? É um elenco que tem ali jogadores acima, muitos jogadores acima dos 30 anos ali. Então, é natural, com o nosso calendário, jogos em cima de jogos, o nosso campeonato muito longo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, é um campeonato cruel, é um campeonato traiçoeiro para certos tipos de equipes. Então, essa era a grande questão, se o Fluminense iria aguentar o longo da temporada com aquele ritmo que estava fazendo no começo da temporada, um ritmo forte, e se os atletas iriam durar. E o que está acontecendo? Os atletas aí estão machucados, tanto que o Keno está fora do jogo, né? O Alexandre, que é o volante, também está fora, e o Marcelo é dúvida para este jogo, né? Vale lembrar que o Fluminense já não ganha 4 jogos e o Germancano, que é o seu artilheiro, também não marca, né, há 4 jogos também, né? Então não é só o Flamengo que está passando dificuldades nesse confronto. Esse confronto está recheado aí de emoções. Quinta-feira não perca. Vamos lotar o Maracanã e vamos lá fazer com que o Flamengo empurrar o nosso time para a vitória. Uma boa notícia para os torcedores do Flamengo é que De La Cruz, ele pode ser... O River Plate já aceitou a proposta do Flamengo, né? E na terça-feira seus agentes vieram ao Rio, né? Para estar conversando ali. E já acertaram aí praticamente tudo já entre Flamengo e o staff do jogador. E o River Plate também já aceitou a venda do jogador para o Flamengo. Então, dentro de poucos instantes, né? De La Cruz pode ser oficializado aí como o novo jogador do Flamengo, né? O mais novo jogador do Flamengo, né? O que seria aí o bom para tá tendo uma disputa ali com o Arrascaeta ali, um jogador polivalente no meio-campo. Ele joga tanto no setor defensivo como no setor criativo, no setor ofensivo mais à frente. E ele faz tanto o lado do Everton Ribeiro, tanto o lado de Arrascaeta, né? Então é um jogador muito importante, vai ser um jogador muito importante aí para estar revezando aí com os nossos atletas. O planejamento da diretoria do Flamengo para abafar um pouco as crises, né, na temporada é essa. A diretoria do Flamengo decidiu se fechar internamente para fortalecer o elenco, na tentativa de minimizar as repercussões externas. O intuito é evitar que o vazamento afete ainda mais o ambiente entre jogadores. A informação foi publicada inicialmente pelo portal GE. É importante salientar, entretanto, que a divisão no elenco não é novidade no Flamengo. Por isso os dirigentes tratam de forma natural, pois não é visto como um problema a ser resolvido. Afinal, o Flamengo ganhou títulos já em meio a esses afastamentos de tribos de atletas, de quadro de atletas ali. Havia, porém, expectativa de uma reunião na terça-feira entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, e o que não aconteceu. Até porque ainda, segundo o GE, pessoas relatam que o clima foi tranquilo durante as atividades realizadas no decorrer do CT do Ninho do Urubu. Embora reconheça problemas, o Departamento de Futebol acredita que o confronto com o Fluminense nesta quinta-feira pode espantar toda a crise da fase rubro-negra e virar completamente a chave, somando-se a um possível e bom resultado no clássico. A diretoria pretende reformular parte do elenco na janela de transferência de junho, dando força a Jorge Sampaoli. O que significa isso? Mais uma vez, a diretoria vai se encolher, mais uma vez a diretoria vai colocar galho dentro, né? E vai colocar a situação aí para resolver em cima dos jogadores que eles contratarem. Então, assim, o grupo que vai se resolver sozinho. Eles mesmos não vão ali colocar o Landim, mais uma vez é omisso, mais uma vez é um covarde, vai agir como tal. Ele não parece que não é homem, não tem peito ali de peitar o Braz e colocar ali um homem forte do futebol, um gestor de futebol profissional. Então fica nessa demanda aí, nessa mazela aí que fica aí o Flamengo aí jogado às traças aí. Parece até parece até uma tribo de índio, né? Cada um por si, Deus por todos. Complicado, né? O Flamengo aí poderia estar se fosse qualquer outro clube aí, talvez poderia se fechar aí em meio a essa crise aí e poder aí
trazer um homem forte do futebol, trazer um cara profissional ali para poder profissionalizar as partes e aí dar uma sequência mais favorável aí ao time aí, ao Jorge Sampaoli. Mas pelo jeito vai continuar sem respaldo. A verdade é essa. O Sampaoli continua sem respaldo. Jogadores que vier, que vai estar brigando por vaga ali, aí que pode ligar um alerta ali para aqueles jogadores que estão de corpo mole, né? A gente sabe que tem muito jogador de corpo mole ali. E é isso aí. As notícias do Flamengo é essa, né? Na tarde de hoje, se acontecer alguma atualização, se caso De La Cruz for anunciado ou qualquer outro jogador, nós vamos entrar aqui no plantãozinho rapidinho e vamos informar vocês. Mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, acenda o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. Fui!